ia acontecer. Jesus, ele já sabia que estava próximo ali, eram os últimos momentos. Então Jesus Cristo, como era o último momento ali dele, antes da crucificação, antes do Gólgota, do Calvário, ele vai dizer aos seus discípulos: faça isso sempre em memória de mim, porque isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Aleluia. Ele vai para a cruz, ele está sendo traído, ele vai ali ser chicoteado, ele vai ser humilhado, ele vai ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele vai dizer antes que vocês continuarão a obra. Aleluia. Eu vou para aquela cruz, eu vou ali morrer por causa de vocês. Mas não quer dizer que eu vou parar, eu vou ali para aquela cruz, eu vou para a glória depois. Não quer dizer que vocês têm que parar. Vocês têm que continuar anunciando o Evangelho. Vocês têm que continuar fazendo a minha obra. E é interessante que aqui vai dizer, olha, faça isso sempre em memória de mim. Aleluia. Ele está dizendo, vocês sempre têm que fazer isso. A Santa Ceia, ele ensina como dar a Santa Ceia. Ali ele faz a Santa Ceia e ele vai dizer, agora não precisa você ser circuncidado, agora precisa apenas você fazer parte do corpo e sangue de Jesus Cristo. Porque o que te salva não é a circuncisão, não é muitas das vezes você que diz que você que vai guardar o sábado, mas acaba não guardando como os fariseus. O que vai te salvar é o meu sangue que vai ser derramado lá no Calvário. Jesus está dizendo bem claro aqui, com esta mensagem para nós. É por isso que ele vai dizer, faça isso sempre. Por que existe a igreja? Muitas das vezes nós perguntamos, e eu perguntei isso para mim mesmo, e aí eu vi na palavra. Quem conhece a palavra, você vai lá para o Antigo Testamento e lê ele todinho. Deus, ele levanta ali Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois ele levanta José. Depois de José vem Moisés. E quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai ver que sempre quando o povo pede um líder e Deus não levanta outro, o povo cai. No começo lá em Gênesis, na época de Noé, porque foi salvo somente Noé e sua família? Porque não tinha ninguém ali para ensinar. Não tinha um pastor, não tinha Moisés, não tinha um líder para ensinar a palavra de Deus. Se nós estivéssemos desse jeito, se não fosse a igreja, por mais que a igreja erre, peque, mas se não fosse a igreja, irmãos, neste mundo no dia de hoje, nós estaríamos como nos dias de Noé. Seria contado a dedo o número de salvos. Sabe por quê? Porque o mundo, tanto de igreja que tem neste mundo, nesta nação, neste setor, e a gente vê muitas das vezes a igreja na apostasia, a gente vê o mundo do jeito que está. Agora você imagina só, se a igreja está do jeito que está, a frieza espiritual em muitas igrejas, não em todas, mas em muitas. Imagina se não tivesse a igreja. Seria como Israel, quando não tem um líder, quando não tem um rei que segue ao Senhor. Pois que Israel, quando tinha um rei que seguia ao Senhor, Israel era fiel a Deus, buscava a Deus. Mas quando o rei fazia aquilo que não agradava a Deus, Israel entrava no pecado. E a palavra nos mostra que as pessoas são influenciadas. O mundo, ele está sendo influenciado. Se você olhar a cultura deste mundo, nós vamos ver claramente que Satanás tem trabalhado através das mídias, da televisão, dos famosos, tudo o que está acontecendo. Há muito tempo atrás, não era normal um homem ficar com outro homem. A pessoa poderia ser católica, ser ateu, ser o que for, mas não era normal. Hoje é normal. Por quê? Porque a mídia tem colocado isso na mente das pessoas, que é normal, que isso é o certo.
Eu estava vendo o jornal, aí parou o jornal, deu a propaganda. As propagandas agora mostram, espalhando isso. Depois você vê a propaganda do Boticário, o que eles estão falando lá. Colocando na mente das pessoas. Aí aparece uma propaganda legal, mas eles já estão colocando na mente das pessoas que isso é normal. As músicas mundanas, o que elas falam? Só em adultério, divórcio, prostituição. É que o homem tem que ter um amante. É que a mulher tem que devolver também. É que casar para quê? Tudo isso é influência. Satanás usa esse povo para influenciar as pessoas. Para influenciar. Mas a palavra de Deus diz que quando um homem se levanta para influenciar, ele tem um poder maior do que o do mundo. Jesus, aleluia. Jesus, a gente poderia falar de Jesus, mas não vamos falar de Jesus aqui, que Jesus ele levantou e influenciou, porque Jesus era Jesus, ele é Deus. Moisés ele levantou e influenciou uma nação. Fez uma nação. Quando Moisés pega Israel, estava corrompido pelo pecado do Egito. Ali a influência dos ídolos, a influência, você pode ver ali lendo o livro de Êxodo, você vai ver claramente que o povo estava acostumado com a escravidão. Eles estavam comendo o melhor maná do céu, tinha nuvem de dia, tinha fogo à noite para aquecer. E eles vão dizer: Moisés, você tirou nós do Egito para nos matar aqui no deserto. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles estavam com saudade da escravidão. Tem um momento que eles enjoam ali da comida e vai dizer: nós não queremos mais essa comida. Nós estamos sentindo falta da comida do Egito. Porque eles foram influenciados. Mas Moisés, como servo do Senhor, ele pegou aquele povo e influenciou eles para ser servos do Senhor até que ele venha. Israel é uma nação escolhida. Israel é o relógio deste mundo. O próprio Jesus disse que quando a figueira florescer, a volta dele estaria próxima. A figueira já floresceu. Você vê o mundo, até mesmo a mídia sabe que Israel é o relógio do mundo. Aleluia. Você assiste o jornal todo dia, eles têm que passar uma notícia de Israel. Por mais que seja 10 segundos, mas tem que falar. Porque eles sabem que aquele povo é um povo diferenciado. Aleluia. Então Moisés foi levantado para influenciar. Influenciou. Satanás, ele levantou muitos dos servos dele para influenciar. Aleluia. E tem influenciado, irmãos. Glória a Deus. Olha como é que o mundo está. Se nós estivéssemos, imagina, Moisés, se ele vivesse até o dia de hoje, tanto de almas que ele não ia salvar, o tanto de gente que ele não ia influenciar. Mas nós vemos claramente que depois vem Josué. Depois que Josué morre ali, o povo meio que dá uma caída. Aí depois Deus tem que levantar outros. Chega um momento que ele levanta Gideão e fala: vai lá e destrói o altar. Destrói aquele altar, Gideão, porque isso não me agrada. Glória a Deus. Então é para isso que existe a igreja, irmãos. Muita gente muitas das vezes critica, fala assim: eu não vou para a igreja, eu vou congregar em casa. Eu duvido. Talvez ele não congregue em casa. Se ele está agora cultuando ao Senhor, não está. Porque até mesmo a gente que é crente, a gente muitas das vezes tem dia que a gente não ora, tem dia que a gente não lê a Bíblia. Sabe por quê? Por causa da correria. Por causa que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem família. Aí quando você vai ver, já está na hora de dormir. Aí você vai dizer: agora eu vou orar, e vem o sono. Então é para isso que tem a igreja, é para te ajudar. É para que a igreja seja como Moisés, influencie este mundo, para que haja salvação em meio ao tanto pecado que nós estamos vivendo. Então é por isso que nós todos os meses estamos aqui ceando. Aí ele vai dizer: faça isso sempre em memória de mim.
memória, é para nós lembrar. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, vamos lembrar que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Porque se a gente não lembrar, a gente esquece. O mundo não esquece de lembrar o pecado na cabeça das pessoas. É 24 horas a televisão. Você sai na rua, mesmo que você não ouve esse tipo de música, mas você sai na rua, você ouve sem querer. Você está na sua casa, tem um vizinho ouvindo, e o mundo está ensinando, Satanás está ensinando. Então Jesus Cristo está dizendo: é por isso que vocês têm que fazer, têm que celebrar a Santa Ceia, para que vocês lembrem do sacrifício. Aleluia. Do sacrifício que foi feito lá na cruz, para que quando vocês caírem, vocês lembrem: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, aleluia, de toda iniquidade. Talvez você cai. Aí quando você cai, Satanás, ele quer que você pense assim: não tem mais jeito para mim, acabou, porque ele te derrubou. Mas Jesus, se você caiu, ele quer te levantar. Se você errou, ele quer que você conserte para que ele te levante de novo. Aleluia. Então é por isso que nós devemos ficar firmes na casa do Senhor, buscando ao Senhor, porque Satanás tem influenciado este mundo, mas nós devemos influenciar. Uma das coisas que eu estava vendo, nas redes sociais, e eu vi que é uma nova estratégia de Satanás. Muitas das vezes a igreja fica olhando para o mundo, achando bonito. Satanás, irmãos, todo jeito ele quer entrar dentro da igreja. O mundo lá fora já é dele. Se as pessoas não se arrepender, é dele. Ele está preocupado em destruir as igrejas. Ele sabe que ele não fecha, então ele vai entrar. Então uma forma que ele usou agora é de trazer pessoas famosas para dentro da igreja. Aí você vê lá assim: fulano de tal aceitou a Jesus. Aí você fala: nossa, aquele cantor aceitou Jesus. Glória a Deus, né? Você fica alegre. Mas aí você vai ver, o fulano continua cantando as músicas do mundo. Aquele cantor ainda continua casado com outro homem. Aquela cantora continua casada com a mulher. E aí vai dizer: eu estou firme em Jesus. Aí Satanás, ele tem deixado isso acontecer. Tem entrado nas igrejas que tem deixado ele entrar. Aí está dizendo para o povo: aí está vendo? Não tem nada a ver, vocês também podem. Parece até que Jesus mudou, mas Jesus não mudou. Nós devemos amar os pecadores, mas abominar o pecado. Você não pode olhar para um pecador e apontar o dedo e dizer para ele: você não presta. Mesmo que ele está no pecado, mas você tem que interceder por ele. Mas agora a prática do pecado a igreja não pode aceitar. A igreja não pode aceitar isso, porque se aceitar, corrompe. O que corrompe a igreja se chama pecado. O que corrompe as pessoas se chama pecado. O próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, ele vai dizer, ele vai nos exortar dizendo: para que as vossas vestes estejam limpas no sangue do Senhor Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. As suas vestes espirituais têm que estar limpas. Aleluia. Porque a sua veste está limpa, mas o homem vê a sua roupa. Deus olha lá de cima e vê a sua veste, a sua alma espiritual. Aleluia. Aqui no capítulo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte até que ele venha. Portanto, aqui, já terminando, ele vai dizer: quando você está ceando, vocês estão anunciando a morte de Jesus. Até quando? Até que ele venha. Aqui está mais uma promessa: que ele vai voltar. Aqui tem mais uma promessa dizendo: ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar o povo dele. Então ele está dizendo: anuncie que Jesus morreu para salvar os pecadores, e anuncie que ele vai voltar. Glória a Deus. Porque ele vai voltar. Isaías disse que ele viria
como cordeiro para morrer por nós. E ele veio há 2000 anos atrás. E agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo que ele vai voltar. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram e Jesus Cristo está voltando. Verso 27. Portanto, aquele que come e bebe do pão do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o sangue e corpo do Senhor. Aqui ele vai dizer claramente: portanto, todo aquele que bebe do cálice ou come do pão, participa da Santa Ceia do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Aqui é algo muito sério, porque ele está dizendo: olha, se você beber do pão, beber do suco e comer do pão, indignamente você será culpado, irmãos. Ele está dizendo que quem ceia e não está em comunhão com o Senhor, ele é culpado de quê? De pecar contra o corpo do Senhor. Você vai prestar conta. Imagina você pecar contra o corpo e sangue do Senhor, irmãos. Uma coisa é você pecar contra o seu irmão, uma coisa é pecar contra si mesmo, mas pecar contra o corpo e sangue do Senhor, isso é muito sério. E nós estamos vivendo em um tempo de aparências. O mundo vive aparência. Quantas das vezes você vê na rede social pessoas ali tirando foto, postando alegria, né? Aí de repente no outro dia você ouve ali: fulano suicidou. Será se ele estava alegre naquela foto? Não estava. Mas o mundo ensina que nós devemos mostrar que nós estamos bem, que nós somos melhores, que nós somos bonitos. Aparência. Não viva de aparência. E muitas das vezes dentro da igreja as pessoas ficam com medo de confessar o pecado, ficam com medo ali: aí eu vou tomar da ceia, ninguém vai saber, mas o Senhor naquele dia vai cobrar, porque você pecou contra o corpo e sangue do Senhor. Então nós devemos examinarmos a nós mesmos. Verso 28: examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muito entre vocês fracos e doentes, e vários que já dormiram. Aqui está voltando a dizer para que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Não é examinar o seu irmão. Não examine não. Se ele está em pecado e você sabe, e ele toma da ceia, é ele. Ele está dizendo: examine só você, deixa o outro. Porque se cada um examinasse a si mesmo, não teria problema. O grande problema é que Jesus disse para os fariseus: olha, vocês vê o cisco no olho do teu irmão, mas a trave no teu olho é maior. Aí você vai estudar a vida dos fariseus. Eram homens até ali que era rígido na doutrina, mas era mais pecador do que o republicano. Era mais pecador do que a mulher adúltera. Porque o próprio Jesus olhou para ele e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles atiraram pedra nela. Então ali Jesus está dizendo: não olhe para o seu irmão, não seja como os fariseus, mas examine a si mesmo. Porque aquele que come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tem muita gente que está sendo condenado porque não vigia, porque errou, tem medo de manchar a sua aparência. Não tenha medo da aparência deste mundo, mas tenha medo da condenação eterna. Que aqui está dizendo: aquele que come e bebe é para a sua própria condenação. Quem vai condenar? Eu? O juiz? Deus. O juiz dos juízes. Eu não condeno ninguém, mas Deus condena.
E as pessoas não têm medo, parece que de Deus, tem medo do homem, tem medo do que as pessoas vão falar, mas não tem medo de Deus. Aquela pessoa que é inteligente, quando ele vai pecar, ele olha para os lados, para ver se ninguém está olhando. Mas aquele que é prudente, quando ele pensar em pecar, ele olha para cima. Porque quando você olha para o lado, você vai ver, será se o pastor está vendo? Será se aquele irmão está vendo? Será se tem alguém vendo? Não, não tem não. Mas o prudente, ele olha para o céu, porque Jesus sempre está vendo. Jesus sempre está olhando para nós. E parece que muitas das vezes o povo de Deus perdeu o temor. Está precisando descer fogo do céu. Parece que está precisando Jesus fazer como na época de Davi, no Antigo Testamento. O camarada triscar na arca, morre. Parece que Jesus tem que voltar a fazer isso, como fez com Safira e Ananias. Já no Novo Testamento, pecaram contra Deus, e Deus matou os dois. Mas como Deus tem tido misericórdia, as pessoas acham que Deus mudou. Aí ele vai dizer: por isso há muito entre vocês fracos e doentes, e vários que já dormiram. Ele está dizendo, vários que já dormiram. Dormiram por quê? Porque Jesus levou, porque foi um salvo? Não, ele está dizendo, vários que já morreram por causa que tocaram na ceia, com a vida desorganizada, com a casa desarrumada. É coisa muito séria, irmãos. É muito sério. E as pessoas hoje não estão nem aí. Eu sempre digo, o altar e a Santa Ceia. As pessoas hoje não ligam para o altar. Qualquer um sobe no altar. Se chegar aqui um pai de santo, e esse pai de santo for uma autoridade, tem que subir no altar. Mas na época, aqui na palavra do Senhor nos mostra várias vezes que as pessoas tocavam na arca e morria. Por quê? Porque a presença de Deus estava na arca. Não quer dizer que Deus habita em templos, mas quando nós estamos aqui glorificando e exaltando Ele neste lugar, a presença de Deus está sobre o altar. Aleluia. Está sobre o altar, está sobre vocês. Glória a Deus, aleluia. Quem é que fica no altar em todas as igrejas? São os líderes, é o pastor, os pastores, aqueles que foi ali escalados para ter um cargo, para fazer a obra. Não é qualquer um que chega na igreja ali, 2 dias depois já vai subir no altar e já vai ser consagrado, não. Tem um tempo. Aí Deus ali prepara aquela pessoa para que venha ser um Moisés, para que venha ser um Paulo, para que venha ser um Elias. Aleluia. Mas hoje as pessoas perderam o temor do altar. Altar é coisa santa. Quantas das vezes tem gente louvando na igreja e está amaziado, está em prostituição. Jovens que louvam no coral da igreja, sobe ali, mas está lá tendo relação, mas a namorada está no pecado. E aí? Será se estão agradando ao Senhor? Sabe o que está acontecendo? A igreja perdeu o temor ao Senhor. Quantas vezes eu já ouvi, mas a igreja fulana de tal deixa lá nós cantar, deixa lá nós cantar, nós pregar de qualquer jeito. O problema é que o altar é santo, e aquele que Deus colocou para guardar o altar, o responsável vai pagar o preço. Davi, os sacerdotes, eles cuidavam da arca da aliança. Davi, quando ele começa a reinar, ele sabia que faltava algo no seu reino. Era a presença de Deus, era a arca da aliança. Aleluia. E quando Davi pega ela e leva ali para o seu palácio,
Ali das pessoas que estavam ali ajudando, encosta na arca e morre. Tem um momento em que Deus fere o povo dele, por causa que pecaram contra a arca do Senhor. Me fala o pecado de Eli. Eli não tinha pecado nenhum. Eli foi o homem que criou o grande sacerdote, profeta Samuel. Quando nós olhamos para Samuel, nós vemos um homem de referência, um homem de Deus. Por que muitas crianças se chamam Samuel? Porque Samuel é um grande profeta de Deus, filho de Ana, que fez a vontade do Senhor. Quem ensinou ele? Foi Ana, não, foi Eli. Eli era um homem de Deus, até que ele ensina Samuel. Tem um momento que Deus vai falar com Samuel. Aí Deus fala, Samuel. Aí Samuel vai, Eli, você está me chamando? Ele, não. Até que na terceira vez, aí ele vai de novo. Eli, você me chamou? Ele, não, Samuel, não é eu que estou te chamando, é Deus. A próxima vez que ele chamar, você vai dizer, eis-me aqui. Quem ensinou foi o profeta, foi o sacerdote Eli. Foi ele que ensinou, foi ele que educou esse homem de Deus. Mas o grande problema é que a palavra vai dizer que os seus filhos estavam na porta do templo se prostituindo, roubando a oferta que era para ser queimada em holocausto a Deus, fazendo tudo o que é de errado, e o povo estava vendo. Ele viu e deixou. Quem era responsável pelo templo? Eli. Aí o que acontece? Por que Deus rejeitou Eli e os seus filhos? Por causa do pecado de Eli? Não, por causa do pecado dos seus filhos. Então, quando nós não cuidamos da casa de Deus, do altar do Senhor, deixamos qualquer um subir, Deus irá cobrar de cada um de nós. Deus vai cobrar do responsável daquele altar. Há quantos pastores, irmãos, que naquele dia vão pedir misericórdia para Deus? Vão pedir. Muitos pastores que têm deixado se levar pela onda do momento, pela influência que alguns líderes dentro da igreja, que Deus levantou para ser Moisés, mas infelizmente eles viraram Saul e têm influenciado dizendo, Deus mudou, a igreja agora pode isso, pode aquilo, pode se misturar com o mundo, e naquele dia vão pedir misericórdia. A igreja, os membros serão salvos, mas o pastor vai prestar conta com Deus. Vão prestar conta com Deus porque influenciaram. Nós devemos ser como Moisés, influenciador, ensinar as pessoas, olha, o Egito te ensinou assim, mas agora você não é do Egito, você é de Canaã, você vive assim. Antes você adorava a deuses, agora você adora um Deus só. Vão prestar conta com Deus. Tema ao Senhor, irmãos. Não tema homens. Não se preocupe com a aparência. Eu tenho que agradar as pessoas. Eu tenho que pregar do jeito que o povo quer. Não, pregue do jeito que Deus manda. Viva do jeito que Deus manda. Porque a glória deste mundo é passageira. Nossa, mas como aquele pregador, aquele pastor prega, é maravilha. Mas quando aquele irmão prega é só chicote. A igreja, há 20 anos atrás, quando se pregava uma palavra de alta ajuda, irmãos, era uma vez no mês. A pregação de antigamente era a volta de Jesus, arrebatamento, conserto. Sabe por quê? A igreja tem pecado? Não. Talvez a igreja estava em santidade, mas a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Amém. Aleluia. Então a igreja está de pé, não precisa pregar mais essas palavras duras, aí que tem que pregar, para você cuidar para não cair. Oh, glória a Deus. Porque o mundo ensina só o que é errado. Mas eu sei que Jesus Cristo vai voltar. A gente sabe,
Mas se a gente não todo dia não ouvir isso na nossa mente, que Jesus Cristo vai voltar, vai chegar um tempo que nós vai saber que Ele vai voltar, mas nós vai dormir e não vai ter azeite. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, agradar ao Senhor, chegar lá no céu, ter galardão. Talvez você fale assim: ah, mas eu queria ser um grande homem nesta terra, eu queria ser o presidente, o governador. Você vai ser o presidente, vai ter um monte de corrupto que vai querer derrubar você lá. Imagina um crente conservador sendo presidente, ele não vai fazer nada. Mas se você ajuntar coroas, tesouros celestiais, fazendo a obra do Senhor, quando chegar lá no céu, a Bíblia diz que nós governaremos com o Senhor na cidade e aqui nesta terra celestial. Aleluia! Glória a Deus! Nós governaremos ao Senhor, mas não é todos, serão apenas aqueles que tiverem muitas obras, aqueles que abriu mão de si pelo Evangelho, que não olhou para a direita nem para a esquerda, porque você está em uma caminhada para o céu, você serve ao Senhor, você é crente, você tem que entender que você tem que olhar para frente. Do seu lado tem uma multidão, do outro lado tem outra, você está no alvo que é Cristo, você está à frente, você tem que ir ao alvo, mas você tem que entender uma coisa: do seu lado um vai cair, do seu lado outro vai tropeçar. Se você parar para olhar o irmão que está caindo desse lado, você cai também. Você tem que seguir firme até o fim, sem olhar para ninguém. Aleluias! Porque há muitos crentes que eu vejo eu sair por causa disso, eu parei por causa disso. Não pare. Se um caiu, deixa ele caído, ore por ele, mas prossiga. Você não está aqui por causa de homens, mas por causa de Jesus. Glória a Deus! Por causa dele. Aí naquele dia muita gente vai querer dizer assim: olha, eu caí por culpa de fulano, a culpa foi do pastor, eu desanimei. Aí Deus: ah, então tá bom, pode levar ele para o lago de fogo. Ah não, Deus, mas a culpa não é, a culpa é sim, a culpa é sua sim. Por que você parou por causa do outro? Eu te escolhi foi para fazer a diferença. Verso 31. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo de Deus. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui está dizendo: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Todo mundo que é pai, que é mãe, você disciplina o seu filho. Você disciplina o seu filho para quê? Para que ele não vire um bandido, para que ele seja uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, um advogado, mesmo que não seja um advogado médico, mas que seja um pobre trabalhador, servo do Senhor, honesto. Não é isso que você cria o seu filho, que você disciplina ele? Então Deus nos disciplina, irmãos, para que nós sejamos salvos. Glória a Deus! Paulo vai dizer: olha, quando o evangelho da exortação é pregado, aquela palavra dura que diz arrependa do seu pecado, no momento que ela é pregado, gera tristeza, gera dor naquele que está em pecado. Mas ele vai dizer: mas logo depois o Espírito Santo trabalha e renova. No momento da palavra que é pregada, gera ali um temor. Eu estou em pecado, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Mas depois o Espírito Santo nos renova. Então é por isso que nós devemos ser disciplinados por Deus, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Glória a Deus! Então, irmãos, aprenda isso. Evangelho é porta estreita. O dia desse estava passando, estava indo, acho que no monte, aí eu vi uma placa lá, aí tinha assim: pare de sofrer, venha quinta-feira. Aí eu: mas como assim pare de sofrer? Se eu estou fazendo a obra, depois que eu resolvi fazer a obra, eu estou sofrendo mais.
Se depois que Saulo vira Paulo, eu vejo só sofrimento na vida de Paulo. Depois que os discípulos largaram as suas profissões, eu vejo só perseguição. Esse negócio que se você vir para Jesus, você não vai sofrer, isso é conversa fiada. A gente que está servindo ao Senhor, você vai ser perseguido, você vai sofrer, mas você vai ser salvo. Esse negócio aí que estão dizendo, vem que vai dar certo. É claro, aqui você recebe bênção, prosperidade, recebe cura. Talvez você está no mundo sofrendo, nas drogas, na prostituição. Você vai ser liberto disso. Mas aprenda uma coisa: quando você estiver liberto das coisas deste mundo, você vai começar a fazer a obra de Deus. E quando você começar a fazer a obra de Deus, o mundo vai se voltar contra você. Porque esse mundo não se agrada do Evangelho. Esse mundo é contra a igreja, mas a igreja anda na contramão. Quando o Evangelho começa aqui em Atos, o Evangelho de Jesus, a gente vê os discípulos sendo mortos. Você acha que discípulo morreu ali, teve um fúnebre, pôs lá no bombeiro e disse, né, aquela coisa? Não. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Morreu queimado. Morreu decapitado. Morreu apedrejado como Estevão. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Aleluias. Isso é o Evangelho. Tem momentos bons, mas há mais momentos difíceis do que bons para os verdadeiros. Sabe por quê? Aleluia. Por que tanta luta? Porque lá no céu você vai receber grandes coisas. Aleluia. Deus te deu um carro, Deus te deu uma moto, Deus te deu uma casa, Deus te deu dinheiro. Aprenda uma coisa, Deus te deu. Mas você não se apegue com isso. O ladrão pode tomar, uma hora vai desvalorizar. Mas o que você tem lá na glória, ninguém vai tomar. É por isso que Jesus disse, olha, guarde a sua coroa para que ninguém tome. Então guarde a sua coroa para que você seja salvo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Já vamos estar preparando a ceia.